Hoje o Hugo Mota, presidente da Câmara, ele falou que está pensando, né, ainda está indefinido se vai ser pautado ou não a anistia. Tudo leva a crer que ele está esperando o julgamento passar, o julgamento dos réus, né, de Bolsonaro e sua trupe. Sendo assim, após o julgamento, é bem provável, né, Jorge, que essa pauta entre em voga, a pauta da anistia. Só que para mim é muito engraçado porque tempos atrás o próprio Hugo Mota falou que não é do interesse público ser pautado a anistia. Já que, se a gente for olhar nas pesquisas, Datafolha e as outras pesquisas, a grande maioria, quase 60%, podemos dizer assim, que não são a favor da anistia. Os que são a favor é apenas os bolsonaristas radicais, que está em torno de 30%, né? Tanto que os parlamentares bolsonaristas fizeram aquela palhaçada, né, dentro do Congresso, obstruindo a passagem de Hugo Mota naquele episódio lamentável onde Hugo Mota saiu humilhado, né? Saiu desmoralizado. Então, Jorge, o que eu queria te perguntar, primeiramente, é o seguinte: tu acha que o Hugo Mota sentiu, depois daquela conversa que ele teve hoje junto com Ciro Nogueira e o Tarcísio de Freitas, tu acha que ele sentiu a pressão e ele finalmente vai pautar o que os bolsonaristas querem, que é a anistia irrestrita e geral? É, eu acho que o Hugo Mota, ele, desde a época da eleição, ele está sendo marcado e visto por setores como alguém que tem dificuldade em cumprir acordo, né? Que teria apalavrado uma coisa aos que defendem a anistia, teria apalavrado outra coisa aos que não a veem, os que a censuram, os que a reprovam, e aí ele está nesse imprensado. Eu queria começar falando de anistia, buscando o significado da palavra. A anistia tem uma base etimológica muito semelhante de amnésia. Anistia e amnésia derivam do termo esquecer. Então, anistia é esquecer, amnésia é esquecer, e não acho que esquecer deva ser um caminho frutífero para nós, né? Acho que esquecer a gente precisa responsabilizar, a gente precisa compreender, a gente precisa revisitar para que não aconteça. Acho que a anistia não é uma pauta da população, as pessoas estão preocupadas com o preço dos itens da cesta básica, com atendimento no posto de saúde, com o transporte público, com a qualidade do emprego, com o tempo, né, que agora tem para dedicar às outras questões. O debate da escala 6 por 1 está crescendo e está unificando muita gente. Então, é óbvio que a anistia não é uma pauta do Brasil. A anistia interessa basicamente a família Bolsonaro. É curioso falar de anistia antes mesmo de uma sentença. Anistia é você perdoar, digamos assim, após uma condenação, algo do tipo. Então, estão pedindo anistia antes mesmo do julgamento, certamente porque não acreditam nesse resultado, porque também não acreditaram em um monte de coisa, né? Sistema de vacinação, sistema eletrônico de votação. Mas é isso, a anistia pode ser um risco, é um risco. A gente tem aí o PP e a União Brasil, que formaram uma superfederação chamada União Progressista, desembarcando do governo Lula e fortalecendo esse coro em favor da anistia. Esse consórcio de partidos detém 20% da Câmara dos Deputados, então eu não ficaria surpreso se o Congresso, após o julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado e mais os 4 crimes, eu não me espantaria que o Congresso aprovasse a anistia. Eu acho isso bem possível, haja vista a forma como o Congresso tem se comportado nos outros 10 anos, pelo menos. Tu falou sobre que essa semana o PP e o União Brasil acabou de sair do governo Lula, né? Assim, vou dar minha opinião sincera. Eu nunca entendi como é que o governo Lula dava concessões, abria ministério para esse tipo de partido que se chama Centrão.
que para mim o nome Centrão deveria se chamar direita, né? Porque de Centrão não tem nada, ele está muito à direita, porque existe a extrema direita e a direita, né? Que é o Centrão, que eles estão sempre fazendo os favores da elite econômica. Aí, quando eles sempre, o governo Lula está sempre entregando o ministério para eles, né? Como se em troca eles passassem algumas medidas, algumas PLs, algumas emendas, né? Eles aprovassem. Mas o que a gente está vendo é uma coisa que não acontece, isso não acontece. Ou seja, é um governo de coalizão, onde que eu vejo que o governo Lula não ganha muita coisa em troca, né? E pelo contrário, agora eles derrubaram a máscara, né? Que agora eles vão pautar a anistia, se desfiliaram do governo federal, dizendo, não, agora a gente está com os bolsonaristas, eu não sei se eles estão acompanhando, mas as pesquisas Lula está bem à frente, né? Eu não sei se eles têm muito a perder ou há muito a ganhar ficando do lado de Bolsonaro nesse momento, né? Mas eu queria te perguntar, Jorge, que eu vi você que tu fizesse uma matéria lá no Política com Opinião, muito interessante, inclusive o link está na descrição da matéria de Jorge, e eu queria que tu dissesse aqui quais os impactos dessa separação, quais as consequências dessa agora desunião Brasil, fazendo uma piada com o nome, junto com o governo federal. O nome que esses agrupamentos de partido eles se dão é muito do ponto de vista do marketing, né? Centrão sugerindo ali um equilíbrio, né? O equilíbrio é o ponto da sabedoria, da conexão entre as duas partes. Do mesmo jeito que a União Progressista nem tem muita união, porque uma federação desse tamanho tem muita briga interna, e nem é progressista, porque defende pautas contra a classe trabalhadora, contra o meio ambiente, contra a redução da desigualdade regional e social. Eu acho que eu vejo como uma distorção. O Instituto da Federação Partidária, que foi inserido na legislação brasileira a partir da reforma eleitoral de 2021, ele prevê que dois ou mais partidos podem se unir para atuar em conjunto por 4 anos, desde que eles tenham é, identificação programática, e isso era um instrumento para fazer com que algumas legendas pudessem superar a cláusula de barreira. Os legisladores entenderam que alguns partidos pequenos, como PV, como PCdoB, como o próprio PSOL, a despeito do tamanho, eram partidos que tinham uma contribuição ao debate público, que tinham uma contribuição ao sistema político brasileiro, e por isso era a eles facultado a possibilidade de superar essa cláusula de barreira. A federação partidária não foi feita ou não foi pensada para viabilizar, acelerar e intensificar a concentração de poder. O que essa federação viabiliza é o recrudescimento de uma concentração de poder na mão de poucas pessoas. A gente tem o Ciro Nogueira e o Antônio Rueda, e se a gente fizer uma eleição, 99,9% das pessoas desconhecem ele, controlando uma máquina partidária de mais de 100 deputados federais, de mais de 1.300 prefeitos, de 6 governadores, de 14 senadores, com acesso a dezenas ou centenas de milhões de reais do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, o que a gente tem aí é uma grande. É, eu vi um amigo meu me contou algo em tom de brincadeira, que era, já poderia nascer, já era, talvez, uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Já nasce hiper, hiper estruturada nesse sentido. Ainda mais é o escândalo de Ciro Nogueira essa semana, não sei se tu acompanhou, que saiu no ICL, que ele talvez ele tinha Acompanhei, ligações com o crime acompanhei. organizado, eles tinham um saco de dinheiro, né? Ele estava com um Ó, saco, sujeitos como supostamente, né? Ciro Nogueira, Valdemar Neto, essas pessoas já não é espantoso vinculá-las a esse tipo de coisa. O que é novo mesmo é o aumento do poder na mão dessas mesmas pessoas. Se a gente levar em consideração o cenário polarizado e instável que a gente tem,
essa federação ela tem 20% dos deputados, mas ela é que pode definir quem ou não tem maioria, porque é onde ela se dirigir, ela muda a correlação de forças. Então, você tem uma distorção de que 20% pode decidir pelo todo. E não queria nem falar do debate, porque quando a gente fala nesse debate, quando eu falei lá, dois homens controlando a máquina partidária, são dois homens empresários, né, brancos, ricos, que também, o Congresso também é uma hiperrepresentação dessa categoria. Homem branco, cisgênero, rico, de família tradicional, com estrutura política familiar e poder econômico. Então, essa categoria social, ela não deve passar de 20% da população, mas ela tem uma representação no Congresso Nacional inflada, né, superdimensionada. E a Federação União Progressista representa o aprofundamento desse tipo de coisa. Sim, aí você imagina quanto dinheiro que passa na mão, dinheiro público, né? Nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, que passa na mão dessas pessoas, né? Através de emendas, emenda Pix, emendas, enfim, todo o dinheiro público passa na mão de pessoas que têm caráter duvidoso, né? É uma coisa muito que você pensa como é que funciona o Brasil, né? Que isso tais pessoas com tanto poder, inclusive um poder tão grande que assume ministérios que deveriam ter, tipo, ser bem valorizados. Se a gente vê o Fufuca tem que teve um ministério, estava com o Ministério dos Esportes, se não me engano, e é isso. É muito poder controlado na mão de pessoas que não deveria nem estar lá, não representa o povo, né? Representa uma parcela da população bem pequena, 1% da população brasileira. Por exemplo, o Ciro Nogueira, ele foi visto faz alguns meses, saiu um áudio dele tentando vender o Tarcísio, né, para a Faria Lima. Aí saiu depois aquela história, né, que tem o escândalo com a Faria Lima, o Ciro Nogueira e o PCC. Mas aí o Tarcísio está sendo vendido pelo Ciro Nogueira, né? Ou seja, ele está tentando vender Tarcísio para o mercado, né? Para os grandes agentes do mercado. Mas o que o mercado quer? O mercado quer um bolsonarista moderado, um bolsonarista que finge democracia, né? Um bolsonarista democrático. Mas nos últimos dias, o que a gente tem visto de Tarcísio é um Tarcísio que de moderado não tem nada. Tarcísio se mostrou bem radical. Disse Saiu na revista Globo, a propósito, hoje, ele falando, ele conversando com o Hugo Mota, dizendo que quer uma anistia, que não era para os peixes pequenos, não, não era para os magrinhos, quer uma anistia que salve Bolsonaro. Deu uma entrevista, acho que foi essa semana, dizendo que caso seja presidente, ele vai dar o salvo-conduto a Bolsonaro, ou seja, vai tirar Bolsonaro da cadeia. Ou seja, ele está se demonstrando uma pessoa bem radical, né? Não está pegando as pautas do bolsonarismo radical. E o que significa isso? Que ele está olhando para os votos do bolsonarismo, ele se mostra para mim, né? Pelo menos eu quero saber a tua opinião, Jorge. Se ele é refém desses votos do bolsonarismo, né? Porque ele entrou numa guinada radical há poucos meses. Parece que ele, não, preciso desses votos, estou sendo pressionado pelo bolsonarismo e então eu vou dar essa guinada ao radical. O que tu acha de Tarcísio nessa movimentação política? Eu acho que Tarcísio é refém da figura de Bolsonaro, mas não é o próprio coitado. Ele só se elege governador de São Paulo, porque ele foi o candidato do bolsonarismo, e acho que Tarcísio faz um jogo duplo, porque se a pessoa mais beneficiada politicamente pela prisão de Bolsonaro chama-se Tarcísio de Freitas. É ele quem mais ganha com a condenação e a eventual prisão de Bolsonaro, porque herda um segmento importante unido em torno de uma causa, sem ser acusado de traidor. Então, acho que ele vai seguir esse roteiro, vai, ao menos da boca para fora, nas reuniões, vai defender a anistia, até porque talvez saiba ou sinta que não seja algo fácil de ser realizado, e vai vender essa proposta, essa possibilidade de anistia a Bolsonaro para herdar os votos
do bolsonarismo, tentando dialogar com uma parcela que está insatisfeita com o governo Lula ou que ideologicamente não gosta de Lula e do PT. Muita gente não queria Lula, mas também não queria esse radicalismo de Bolsonaro. Mas acho que Tarcísio é um nome forte, inegavelmente, mas Lula, hoje em dia, ele está numa situação melhor do que estava tempos atrás. Acho que esse tarifaço de Trump, toda esse envolvimento da família Bolsonaro para prejudicar o Brasil economicamente, tudo isso deu um mote, uma causa, deu até um novo slogan ao governo, né, o Brasil dos brasileiros, e acho que isso pode ajudar o presidente. Não sei se Tarcísio vai trocar também o certo pelo duvidoso, porque ele tem uma reeleição confortavelmente tranquila para o governo de São Paulo e uma eleição minimamente difícil, porque Lula, mesmo estando desgastado, é o maior líder político do Brasil e da América Latina. Ninguém pode desprezar a força de Lula. Lula está presente nas eleições presidenciais do Brasil desde 89, quando ele perde para Collor, 94, 98, quando ele perde para Fernando Henrique, 2002 e 2006, quando ele se elege, 2010 e 2014, quando ele ajuda a eleger Dilma, 2018, quando ele não é candidato, e aí surge a possibilidade de Bolsonaro e se torna mais na frente presidente, e 2022 voltando. Então, há quase 25 anos, Lula protagoniza a eleição presidencial no Brasil e isso não é pouca coisa, né? Tarcísio é muito forte, mas Tarcísio, para quem mora no extremo norte do Brasil, talvez seja um ilustre desconhecido. Então, não é fácil também se tornar um candidato competitivo num, num país do tamanho do Brasil. São Paulo não é Brasil, e São Paulo também, historicamente, quase não elege os presidentes da República, né? Se a gente fazer uma pesquisa, Mário Covas não ganhou, Fernando Henrique Cardoso, mas José Serra não ganhou, Alckmin não ganhou. Então, essa lógica de São Paulo achar que todo o Brasil é São Paulo existe na cabeça da Faria Lima. Desde JK, eu acho que foi o último governador de São Paulo que chegou à presidência. Eu vou verificar essa informação, mas eu acho que é isso. Mas é isso, Agora, nos últimos tempos, a gente teve sim, Fernando Henrique Cardoso, mas teve vários que também não conseguiram. Então, não há uma supremacia de São Paulo nas eleições para presidente da República. sim, Embora o próprio Lula tenha sido alguém consolidado politicamente em São Paulo, né? A gente também não pode sim, desconsiderar isso. sim, verdade. É, falando de Tarcísio outra vez, então a gente chega à conclusão, né? Chegamos a uma conclusão que ele tá com dois pés, um em cada canoa, né? Tá tentando se equilibrar entre o moderado para Faria Lima e uma coisa mais extrema, tentando radicalizar para o lado dos bolsonaristas, né? Não sei até onde ele vai conseguir segurar essas duas imagens, né? Porém, não sei se você viu nas últimas semanas, ele brigou com o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, houve não uma briga, né? Primeiro que o Eduardo Bolsonaro estava acusando ele de que não estava segurando a pauta da anistia como ele queria, né? Ele queria que o Tarcísio pautasse mais. E depois falou que se os bolsonaristas não, se o Tarcísio ele for para o PL, os bolsonaristas vão sair do PL, no caso a família Bolsonaro. Será que essa guinada a radicalizar, será que tá se preparando a imagem para que o Tarcísio seja o presidenciável do PL e chegarem à conclusão, chegar a uma reunião, uma decisão em conjunto e dizer, não, vamos fazer com que Tarcísio se radicalize mais, até porque essa reunião vazou, mas é normal essa uma reunião com Hugo Mota, com Ciro Nogueira e o Tarcísio, parece que foi pautado isso, né? Dizer que ele estava querendo uma anistia para o Bolsonaro. Então fica a dúvida, né? Será que o Tarcísio está fazendo esse movimento, tentando fazer um acordo com o PL, com o Eduardo Bolsonaro, porque o Valdemar da Costa Neto já se mostrou que é fã do Tarcísio, que quer o Tarcísio no PL. Agora a gente se pergunta, será que esse movimento de Tarcísio também não tem ligação com o que aconteceu com a discussão com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro?
e que eles estão preparando o terreno para que finalmente Tarcísio vá para o PL e seja o candidato do PL na candidata a presidente do Brasil 2026, ano que vem? É, Tarcísio no PL pode ter ruim para Bolsonaro, nessa perspectiva de ocupar o primeiro lugar da fila, mas para quem vai disputar a eleição, para quem vai estar com o nome na urna, concorrendo a senador ou deputado, ter Tarcísio no PL é muito bom, porque é preciso um nome forte para fortalecer o 22, né, Brasil afora. Na hipótese de Bolsonaro não ser candidato, se botasse um nome sem muita expressão, isso dificulta a eleição de deputados federais. Então, é importante ter um nome forte, assim como Lula é para um segmento da população. Então, o Tarcísio no PL pode gerar ciúme ou não ser proveitoso para a família Bolsonaro, mas para quem é do PL e para quem vai disputar a eleição de deputado ou de senador, é algo que pode fazer uma diferença. Também acho. Agora, vê só, o Davi Alcolumbre hoje, acho que foi há pouco tempo, ele falou que tem um espaço aí para uma anistia light. E essa anistia light só iria pegar as pessoas que estavam naquela manifestação de 8 de janeiro, os bagrinhos, né? E que o Bolsonaro ficaria de fora. Logicamente que a família Bolsonaro, os bolsonaristas, não gostaram dessa anistia light. Aí o que vai acontecer, né? Davi Alcolumbre está conversando com os governistas, está tentando empurrar essa anistia light. Como é que tu vê? Tu acha que tem possibilidade dessa anistia light passar? Tu acha que tem como fazer um acordo de colocar uma anistia que não seja para Bolsonaro? Porque o Bolsonaro quer uma anistia restrita, geral e restrita, né? Não, Ele quer uma. Bolsonaro quer anistia para ele. Ele não quer para os Uhum. outros, não. Ele quer para ele. Acho que pode. A lei ela não pode retroagir para prejudicar uma pessoa, mas pode retroagir para beneficiar. O que pode acontecer é uma aprovação no Congresso Nacional de uma lei que reduza a pena de determinados crimes e isso alcançar quem foi condenado no 8 de janeiro. E há muita gente bem intencionada que acha que isso é razoável, que isso não seria de todo ruim, porque não passaria essa imagem de impunidade. Acho que isso está muito focado agora em torno do próprio Bolsonaro, né? Acho que acho que há possibilidade, sim, inclusive dele ser condenado e de quem participou fisicamente do 8 de janeiro com a invasão aos prédios conseguir algum benefício.